Olá pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento do Pacto Financeiro, nós vamos falar agora sobre rateio e integração. Basta você pesquisar por rateio, clicar na opção e aqui você encontrará a parte de configuração desses rateios. Realizar o rateio e integração significa você integrar todos os produtos e serviços que são vendidos lá no sistema Pacto ADM ao módulo financeiro. Então veja bem, ao lançar uma conta a pagar ou uma conta a receber, vocês verão mais à frente que o sistema já te dá a opção de selecionar qual é o plano de contas e o centro de custos equivalente àquela conta. Só que ao realizar uma venda lá no Pacto ADM pela recepção, isso automaticamente não é associado ao seu plano de contas, porque a recepcionista não tem acesso a essa informação. No momento da venda, essa opção não existe para ser definida, porque isso é uma parte da gestão financeira. Então pensa assim que ao vender um produto ou um serviço, seja um plano ou um produto de loja, lá no Pacto ADM, isso deveria entrar no seu financeiro dentro de alguma categoria. Lembra lá do plano de contas? Então deve estar associado a algum item do seu plano de contas e do seu centro de custos. Então, para isso, nós realizamos essa integração. Então aqui nós temos duas abas, uma para produtos, que é categoria de produtos, e a outra para modalidades. Então é simples assim, é só definir onde será alocado dentro do seu plano de contas. Então preste atenção que nós temos aqui as categorias de produtos que estão cadastradas lá no sistema. É possível criar outras, isso você vê lá no treinamento do Pacto ADM operacional ou estrutural. Ele segue aqui a mesma estrutura do plano de contas, você pode expandir um nível ou expandir toda a árvore, e aqui vocês verão todos os produtos que estão associados a esta categoria. Por exemplo, nós temos aqui essa categoria que é uma categoria padrão do sistema, devolução de dinheiro em casos de cancelamento. Então olha só, eu tenho dois produtos associados a esta categoria. Logo abaixo você vê os produtos, devolução de dinheiro ou devolução de crédito. Então perceba que os dois produtos estão com um rateio padrão da categoria. Significa que se você clica aqui em adicionar rateio diretamente na categoria, no caso aqui já está rateado, então toda vez que houver uma devolução de dinheiro, será direcionado para o item cancelamento e devoluções do seu plano de contas, que no caso é uma saída de recebível. Ao realizar essa integração, todos os produtos que fazem parte desta categoria receberão o rateio padrão da categoria. Então você pode ratear a categoria, que será replicado para todos os produtos que faz parte, ou você pode ratear um produto específico. Uma coisa muito importante é você saber definir bem o que é despesa e o que é receita nesse momento. Por exemplo, quando se devolve dinheiro em um cancelamento, isso é uma despesa não operacional. Portanto, ao realizar aqui a edição desse rateio, clicando aqui no V para editar, você verá que ao consultar o plano de contas, isso é uma despesa variável ou despesa não operacional relacionada a uma saída por causa de cancelamento. Então, nesse caso, é uma despesa, está correto. Já o produto devolução de crédito na conta corrente do cliente significa o seguinte: o cliente pagou alguma coisa a mais, gerou um crédito e no futuro ele pediu esse crédito de volta, ou seja, ele não usará para aquisição de nenhum produto ou serviço. Então, significa também que será uma saída de receita. Então, vale também para esta opção. Então, esse produto da categoria vale para as duas opções que eu tenho aqui. Então, não preciso fazer um rateio específico. Mais adiante, eu tenho uma outra categoria padrão do sistema, que é a quitação do cancelamento. Então, ela vale para aqueles casos que, ao invés da academia devolver receita para o cliente, é o contrário, o cliente que deve pagar alguma coisa em relação ao cancelamento. Então, perceba que nesse caso, ele está vinculado com o mesmo plano de contas
lá de despesas. Então isso está errado. No caso da quitação de cancelamento, é o cliente que te paga, então não é despesa. Então você tem que ficar muito atento a esses rateios. Aqui, como eu só tenho um produto dessa categoria, ou eu posso fazer o rateio diretamente pela categoria ou produto específico. Então vou mostrar aqui para vocês como fazer de um produto específico. E clicar aqui no produto ao invés da categoria para adicionar o rateio. Aí agora eu vou escolher a opção plano de contas, qual a empresa, se eu trabalhar com mais de uma unidade. Clicarei aqui em consultar. Agora eu vou procurar nas minhas receitas não operacionais e informar que é plano de contas de quitação. Então aqui é entrada. E eu vou falar que toda vez que ocorrer um recebimento, 100% deste valor será direcionado para esse plano de conta. E também para o centro de custos, no caso, é uma receita administrativa. E basta gravar. Aí eu tenho aqui outras categorias. Eu tenho a categoria de serviços, que englobam aqui a maioria dos produtos que ela vende, porque a academia é conhecida como uma empresa de prestação de serviços. Então, eu tenho vários serviços que podem ser rateados, né, para cada item lá de serviços do seu plano de contas. Agora fica um alerta que quando você realizar algum rateio para um plano de contas desse tipo, que é um plano pai de outros subitens, o sistema não se comportará da forma que deveria. Então, olha só, ele está rateando alguns serviços para essa categoria. Então, vamos ver que categoria é essa. Ao clicar aqui, eu posso editar e consultar. Então, veja bem que está dentro de receitas, serviços. Então, serviços é um plano pai de todos esses itens. Então, se você faz um rateio para um plano pai, significa que você não definiu qual é o filho. Então, vai aparecer lá no seu demonstrativo financeiro que não está informado o plano de contas, apenas o plano pai. Então, não foi definido para qual serviço específico. Então, você fica sabendo que é uma receita de serviço, mas não sabe de qual serviço, porém, você não sabe qual deles está te gerando mais rentabilidade. Então, isso precisa ser bem direcionado e bem distribuído. Agora aqui no caso de loja, né, de produtos de estoque, quando a academia vende muitos produtos, então você pode realizar aqui um rateio diretamente aqui na categoria loja, como está aqui. Então isso foi rateado para o seu plano de contas de receitas, aqui loja, só que você precisa definir qual é o centro de custos. Então clique aqui em centro de custos e escolha aqui a opção loja. Então tudo que for vendido desses produtos da loja, 100% dos valores serão alocados aqui no seu plano de contas loja e também no seu centro de custos loja. A pergunta que vocês devem estar fazendo é: quando que eu não utilizarei 100%? Quando você divide uma participação para 2 planos de contas ou 2 centros de custos específicos. Se, por exemplo, você terceirizou a sua loja, o seu espaço foi usado para uma loja, e ao invés de você pagar, e ao invés do seu terceiro pagar um aluguel referente ao espaço, ele te paga uma porcentagem em cima das vendas que são realizadas. Então, nesse caso, tudo que será vendido seria, por exemplo, 70% para a loja e os outros 30% seria para a academia. Então, assim você divide porcentagens com participações diferentes. E isso vale tanto para o plano de contas quanto para o centro de custos. Após realizar, é só gravar. E aqui na aba modalidades, segue a mesma linha. Então, todas as modalidades que são vendidas, aqui modalidades sem rateio, você deve alocá-las a um plano de contas e a um centro de custos. Então, por exemplo, aqui a minha modalidade CrossFit, eu vou colocar aqui o plano de contas, consultar, que é uma receita de serviços referente à venda de planos. Ou se você quiser aqui especificar melhor, você vai lá no seu plano de contas, inclui aqui dentro de serviços o seu CrossFit, se você quer analisar de forma diferente, se você quer separar essas receitas. Basta adicionar, adicione também aqui o centro de custos, ou você pode criar também lá dentro de academia o seu CrossFit e selecionar aqui de forma específica. Uma vez feitos os rateios,
você não precisa mais se preocupar com essa configuração. Todas as vendas serão alocadas no seu plano de contas e no seu centro de custos automaticamente. Agora, se você incluir um novo produto ou uma nova modalidade para venda, aí sim você deverá vir aqui e realizar o rateio, a não ser que você esteja usando o rateio padrão aqui da modalidade geral. Então, automaticamente, tudo que você incluir de produtos dentro de uma categoria que já tem um rateio padrão, automaticamente será rateado. Se não, você deverá fazer de forma específica. Então é isso que significa aqui no nosso sistema, esse rateio integração. Espero ter ajudado vocês e, mais uma vez, obrigado e vejam as próximas videoaulas. Pacto, a diferença é que a gente se envolve.